Tupac, meu, quanto tempo! Eu aqui na tua casa. Eu tô me sentindo super à vontade. Posso ficar mesmo? Firmeza, Claudinha. Valeu, a gente é irmão. Tamo meu. junto. Meu, já tem uma cota de tempo que a gente se conhece nas correrias da cultura, né? Mais de 15 anos, hein? Pois aí, pra mim é um grande prazer ter você também na minha casa, porque eu e a galerinha, a gente estava discutindo seu nome esses dias, Sim. porque você tem um trabalho significativo, maravilhoso, e a gente também quer conversar com Nossa, você. né? E mano a mano, você também. Tupac, 15 anos se passaram do primeiro curta. Nossa, premiado no Canadá, no Pois Festival de Cinema. E quantos curtas você já tem aí exposto? Olha, eu na verdade já perdi a conta dos trabalhos que eu tenho, mas assim, que me deu notoriedade e repercussão foi o Defina-se realmente, né, produzido há 15 anos na cidade de Tiradentes, que a gente fala do negro como vivia, da senzala à periferia. E até hoje, meu questionamento é esse. Aham. Por que a gente saiu da senzala há 500 anos e até hoje a gente está na periferia? Gente, é muito assunto que a gente vai ter pra trocar, hein? Pois Porque é. a gente vai costurar essas entrelinhas aí. Não quero Exatamente, saber do Cláudia. Tupac, só desse Tupac que tá aí nas mídias sociais, não. Eu quero Exatamente. te desnudar, eu quero a alma do Tupac, porque eu sou ambiciosa, Exatamente. hein? Bora lá? Então, deixa eu só te falar uma coisinha rápida pra gente entrelaçar. Eu preciso te apresentar direito, né? Isso. Então, Tupac, né? Na verdade, o pseudônimo é Cláudio Nunes de Souza, né? Hoje você tá com Perfeito. quantos anos? É, nome de batismo Cláudio Nunes de Souza, né? Minha idade, acabaram desbancando o Tupac, eu já tô com 5.1. Aham, Popac agora. É, vou Pac. Quantos netos? 3 netos já. Nossa. Isso, eu tenho a Sabrina, o Kirikun, que é meu Kirikun? xodózinho, Que tem curioso. um aninho, e Qual que é tem o significado? Davi. Kirikun, peraí, o Kirikun, é isso? É o Kirikun. Kirikun é um príncipe africano. Nossa. É meu príncipe, que meu lindo, netinho, meu que chaveirinho. Aham. E eu coloquei o apelido dele de Kirikun porque ele é muito parecido com o personagem de desenho animado Kirikun Que da legal. África. Você sempre envolvido com cinema, sempre, né? Sempre. Todas as minhas inspirações familiar, particular e profissional é cinema. Cinema, Todas sempre elas. na veia. Deu uma afastada, como você estava me dizendo aqui informalmente, porque teve que sustentar a família, né? É um processo que nós passamos, né? Na verdade, eu lamento um pouco pelo local que a gente vive. O Brasil, o cinema é a sétima arte, né? Sim. Mas eu tenho meu sonho, como alguns líderes que eu acompanho também tinham, eu tenho meu sonho de estar na América, produzindo cinema na América, Que maravilha. se Deus quiser. Claro, eu torço por Em isso. breve. Então, só pra gente aqui enumerar quantos curtas o Tupac tem. Vou te chamar de Tupac, que é como todo mundo te Isso. conhece. Hoje tá? eu posso dizer que eu devo ter uma média de 15 curta-metragens. Nossa, muita coisa, Tupac. São diversos temas, Sim. são diversas temáticas e um mais polêmico do que o outro. Que legal. Vamos daqui a pouco falar, explicitar cada um, pelo menos os que você lembra, assim, de pronto. Mas eu queria falar que primeiro que, gente, eu conheci o Tupac lá na cidade de Tiradentes, né? Há muito Exatamente. tempo fazendo um trabalho de pesquisa, mapeando os artistas Pois da cidade de é. Tiradentes. Foi assim que a gente se aproximou, né, Tupac? E quanta gente boa que a gente conheceu lá. Só para quem não sabe, Cidade de Tiradentes é o maior complexo habitacional da América Latina, com cerca de 385 mil habitantes, gente, a 35 quilômetros do Marco Zero de São Paulo, onde 80% da população é de origem negra. É uma loucura, né? É uma cidade, né? Uma África na cidade de São Paulo. Sim, uma África viva e pulsante, com muitos artistas lá e muita gente que não tem noção das riquezas que tem ao lado e não percebe. Exatamente. Então foi lá que eu tive o prazer e a honra de conhecer o Tupac e hoje a gente está aqui no nosso programa Mergulho na Vida com Cláudia Canto. Daqui a pouco a gente fala mais. Estamos aqui de volta com o programa Mergulho na Vida com Cláudia Canto, com o nosso convidado Tupac. Tupac, você faria tudo de novo ou você faria um curso de administração de empresas? Fala sério. Não daria para fazer tudo de novo. Porque foi muita desses 15 anos é muito sofrimento. Imagina. Tem mais sofrimento do que alegria. Teve muitas alegrias também, mas as alegrias dá para contar no dedo, porque a gente... Eu acho que assim, o artista, indiferente de ser da periferia ou não, tem que ser respeitado no Brasil. Infelizmente no Brasil a gente não tem respeito por ser artista. Cada um na sua área. E você? Aí, Tiago, o Tupac, eu que estou te entrevistando, né?
Por favor, não me coloca nessa saia justa. A gente fala no próximo programa sobre Cláudia Canto. Mas, tio Pac, olha só, tô te interrompendo de propósito. Me fala uma coisa, mas não faria definitivamente um curso de administração. Essa dor é uma dor pungente mesmo, de falar não quero mais, ou você vai, eu quero sofrer mais um pouquinho, é isso que eu gosto, como que é isso? Na verdade, eu até brinco com meus amigos, eu sou meio bipolar em termos de vou continuar, vou parar. Tem 15 anos que eu estou fazendo isso e eu não consigo parar. Gente. Não consigo. O cinema é que nem vício, já está no sangue, não sai mais. Eu já tentei fazer um monte de coisa para sair do meio, mas não tem jeito não. Não rolou. Tio Pac, uma coisinha aqui que também é uma curiosidade que eu acho que nossa e também de muitas pessoas que te seguem. O que deu certo, o que deu errado, na verdade, quais foram as principais dificuldades e positivo também, né? Porque não foi só sofrimento, claro. Né, tio Pac? Eu acho que assim, o que deu certo, Meu, é louco essa pergunta, que é o seguinte, que até no ano de 2001, especificamente meados desse ano, não era ninguém. Eu era simplesmente Cláudio Nunes de Souza. Eu era uma pessoa, um Zé qualquer de uma periferia. 6 meses depois eu virei o tio Pac, um monstro no cinema na periferia. Puta, um bagulho louco. Foi uma injeção de ânimo ou o que foi? Foi. E nesse tempo você começou a ser premiado a partir de então? Foi o processo que você passou que te deixou assim? Eu tive um processo. Na verdade, assim, essa constituição de você se encontrar como cidadão, isso veio de fora ou foi uma metamorfose que veio de dentro? Veio de fora. Foi uma coisa... Eu sempre fui produtor cultural. E nessas militâncias de produção cultural, na verdade, era um trabalho que eu fazia aqui em Itaquera, de uma feira de artesanato. E onde eu conheci uma galera que me fez uma proposta, tipo, Cláudio, na época, né? Que você acha de uma oficina de cinema na cidade de Tiradentes? Caramba, cara, é louco isso daí. Que foi onde tudo começou, os meandros. Foi onde tudo começou. Porque no passado, um ano antes, eu tive conhecimento do cinema pela exibição de um filme na cidade de Tiradentes, no colégio Oswaldo Aranha, o filme O Bicho de Sete Cabeças, com a Laísa Bodan. Foi seu primeiro contato? Eu fiz o primeiro contato e na época eu fui montar o pátio da escola para exibir o filme para a cidade de Tiradentes, onde eu conheci toda a estrutura de cinema. Aquilo, foi uma coisa muito louca. Foi de imediato? Foi de imediato, eu falei, não, vou virar cineasta. Sério? Eu falei, foi uma coisa meia minha, eu falei para mim, vou virar cineasta, não compartilhei isso com ninguém. Porque você não tem na família nada, ninguém que tem a profissão, nada? Não, na minha família, meu finado pai era técnico em eletrônica, minha mãe é uma dona de casa comum, meus irmãos, cada um optou por uma coisa na vida, artista na família mesmo, são os dois do tio Pac mesmo. Entendo perfeitamente. E foi uma coisa assim, foi um choque. Eu quando conversei com meu pai sobre, ele tomou um choque, ele falou assim, Cláudio, você trabalha comigo, você é meu sócio, porque a gente era sócio numa eletrônica. Ganhava muito, Cláudio, ganhava muito dinheiro. Tinha uma vida mais ou menos estabilizada. Aí eu falei pra ele, pai, mas não é só dinheiro. Eu senti alguma coisa, algum vazio por dentro. E aí foi quando eu conheci esse pessoal da Kinoflora, que fez essa proposta. Fez uma oficina lá? Uma oficina, a primeira oficina que foi assim, a primeira oficina de cinema na periferia mesmo, por essa ONG, foi lá numa favela ali na Zona Sul, no Terminal João Dias. A segunda foi na cidade de Tiradentes. Por conta do índice de desenvolvimento humano, a cidade de Tiradentes estava lá na ponta como o bairro mais vulnerável da cidade de São Paulo. Sim. E essa oficina foi muito bem aceita para a comunidade. Que ótimo. E foi uma coisa tão esquisita que aconteceu. Eu tinha 34 alunos inscritos. Mas assim, não estou entendendo, você era um dos alunos, né? Eu entrei na oficina de bicudo. Foi uma coisa assim, eu não era aluno, eu era produtor local para fazer a oficina acontecer. E eu não poderia ser aluno porque eu não era jovem, na época a oficina era para 18 até 26. E eu sempre, como sempre, né, fora das estatísticas, então eu estaria fora. Aí eu pedi para o pessoal da oficina deixar eu participar mesmo sem ter certificação. Certo. Aí eles falaram assim, pra gente vai ser um prazer ter você como aluno. Dos 34, hoje eu consigo traduzir tranquilamente, só eu continuei. Entre socos, pontapés, espinhos, mas também teve muitas flores, né, tio Pac? Eu lembro que você era
Acho que você era a personalidade mais conhecida da cidade Tiradentes na época. Foi depois da oficina daqui no Fórum que você adentrou esse... Foi, na verdade, assim, depois de 2002, eu fiz quando eu entrei na oficina, tinha lá 34 alunos. Cada subgrupo de 4, 5 fazia um filme. E eu caí num grupo eu, Daniel e a Kelly. Fizemos um filme chamado Defina-se. E um filme bastante polêmico, foi 3 cabeças pensando para escrever um roteiro. Teve bastante discórdia em relação do assunto. Eu achava, e até hoje eu acho, como o negro vive, a Kelly achava do jeito dela e o Daniel do jeito dele. Então a gente, durante 3 dias, discutimos amplamente um roteiro para a gente conseguir fazer o filme. Fizemos o filme, tal. O filme ganhou um prêmio no Canadá, uma menção honrosa, que quando a pessoa me ligou, eu não acreditei. A pessoa ficou umas 3 horas no meu celular, Tupac, e isso, aquilo, eu falei assim, não acredito. Que era tudo muito novidade, né? Eu pensei, o que eu imaginei? Como eu entrei na oficina, ajudei os caras a rolar a oficina, eles fizeram esse negócio, que o meu filme ganhou um prêmio. Pensei que foi um QI, quem indicou. Tive uma oportunidade no ano seguinte de fazer um segundo filme. O segundo filme também foi premiado. Ela falou assim, porra, realmente os roteiros, a história que a gente tem em mente é boa mesmo. E qual que foi o O segundo filme chama-se Aqui Fora, que é a visão da mulher que faz visita ao companheiro, ao namorado, ou a uma pessoa que está presa. A humilhação que essas mulheres sofrem por visitar seus parentes, né? Então, assim, a minha visão é crítica em relação a esse ponto de vista. Poxa, a pessoa que está visitando não fez nada para ser humilhada. Quem está preso já está pagando, né? Então a pessoa não precisa. Sim. Recentemente eu conversei com uma pessoa que trabalha num instituto agrícola, e ela falou, tipo, que não tem como ser flexível porque existe muita coisa errada que acontece. O sistema é meio corrompido. Exatamente. E aí eu falei para ela, eu sei, não estou gerando polêmica, só que eu não aceito de forma nenhuma que uma pessoa que está aqui fora seja tratada do jeito que é tratado lá dentro. Um outro olhar, né, sobre o tema. Exatamente. Então aí foi o Defina-se, o Aqui Fora, e na sequência... Aí teve um chamado que foi gravado na cidade de Tiradentes, que a gente conta a história do desemprego. Da pessoa, quando está com 40 anos em diante, se fica desempregado, está lascado. E a gente fizemos um filme que a gente chama de... na verdade, é uma trajetória de uma família de classe média que cai, o chefe de família fica desempregado e vai para uma periferia. Porque assim, durante um período eu ouvi muita coisa assim, periferia não é nada disso, não é nada disso. Falei, beleza, se não é isso, então venha você para a periferia e eu vou para Vila Madalena. Sim. Vamos ver quem sofre mais. E a gente fizemos isso daí, trouxemos uma família de classe média. Ao final do filme foi uma coisa muito louca, que teve bastante crítica, que a mãe a esposa, ela entra em parafuso, ela fica louca, pela pressão psicológica de morar numa periferia. E a gente supera brincando, isso também é um atestado psicológico, né? Não é verdade? Estudado. Então foi essa tríade que te iniciou, o Defina-se, Aqui Fora, e esse qual é o nome? Isso, eu não lembro o nome desse terceiro filme. Mas buscando no YouTube tá tudo lá. Tá tudo no YouTube. A gente tem uma conta no YouTube, que a pessoa me acha lá como Jack Tupac. Sim, mas é uma carreira bastante promissora, Tupac, com várias inserções, mas aí você está me falando que as dificuldades agora afloraram mais do que nunca, porque você é pai, tem 3 filhos, 3 netos, e aposto que muitas vezes você se olha na televisão dando entrevista ou nas redes sociais, porque eu sei que você é muito curtido, tem muitos seguidores, e falta o básico ainda. Eu tenho orgulho de todo esse trabalho que eu fiz e até do reconhecimento, é uma coisa fabulosa. Às vezes, atualmente, tem 1 ano, 2 anos que eu fiz a opção de estar morando em Itaquera, mas eu estou na cidade de Tiradentes constantemente também. Só para reiterar, gente, Itaquera é um bairro da Zona Leste que fica também... Aqui tem a Arena Corinthians, que é a referência, né? Mas Cidade Tiradentes também está ao lado. O Tupac saiu da Cidade Tiradentes, veio para Itaquera, constituiu uma família, né? Uma família muito bonita. E agora é pai de família e as contas chegaram, mas você não se afastou totalmente, por favor, né, Tupac? Não, eu sou apaixonado por essa área, eu sou apaixonado, tenho mais ou menos 6 meses, 7 meses mais ou menos, que o Daniel tá na luta, né, o pessoal eu esqueço o nome do câmera sempre, desculpa, mano. Gente, por favor, tem que lembrar o número. A gente tem
o foco agora de ter na internet, né? Na verdade, porque assim, isso tudo é uma trajetória, é um resultado de um trabalho. Pela trajetória do meu trabalho, em 2013, mais ou menos, 2014, a gente fomos conveniados pelo Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, foi o primeiro ponto de cultura na cidade de Tiradentes midiático. Porque já tinha o ponto de Pombas Urbanas que trabalha com teatro, e a gente entramos com um projeto de Web TV Cidade de Tiradentes, que foi a primeira televisão online na cidade de Tiradentes. Né? Durante um tempo fizemos para algumas produções, algumas intervenções e entrevistas, e em 2014, eu tenho uma crítica em relação a edital público. Né? Eu acho que a coisa, quando é boa, não se mexe. Eu penso assim, eu adoro o Adriano, adoro a galera do Pombas Urbanas, e continua sendo a referência do teatro no Brasil para mim. Então, não tem que tirar convênio de ninguém de lá. Né? Então, porque o Ministério entendeu que tinha que tirar nosso convênio. Sim. Né? Então, assim, dar a bala para a criança e depois tirar. Imagina. Então, uma crítica que eu tenho ao Estado, indiferente ao partido político, é isso. Eu acho que a pessoa que desenvolve um trabalho bacana, dê continuidade. Claro, ainda mais que a periferia é tão cheia de lacunas na arte, na cultura, na educação. Pois é. E aí tem esse recorte, é um absurdo. Porque a gente tem os dados que foi conquistado durante o tempo que a gente era ponto de cultura, de inserção do jovem que estava em alta vulnerabilidade ao nosso projeto. E graças a Deus foi um resultado positivo. Não foi quantitativo quanto o governo gosta, mas foi muito qualitativo. Claro, porque hoje se a gente for ver as voltas da cidade de Tiradentes, o funk, que eu não tenho nada contra, tá lá a galera com fluxo, que muitas vezes a sociedade, a comunidade condena e a subprefeitura lá massacrando e tem uma política que eu questiono muito, mas enfim, e tira Tupac, cineasta, que está mostrando o outro lado da cultura, da literatura. Né? Dando uma continuidade na linha de raciocínio para chegar aí, tem uma coisa que eu estava conversando com o Daniel, com os meninos hoje, que é um objetivo, que eu acho que o homem sem sonho, para mim, ele não vale viver sem sonho. Eu tenho meu sonho. E meu sonho ainda é fazer meu primeiro longa-metragem. A gente está questionando. Eu sou uma pessoa assim, eu tenho conhecimento de determinados assuntos e faço questionamento. Quando a gente fala em financiamento público ou privado no Brasil, as coisas é muito falho, sabe? É muito falho. Como você falou, a gente tem um trabalho de 15 anos, tem uma trajetória, mas para o Estado, né, infelizmente, a gente não existe. Né? E quando a gente começou a fazer o programa de internet, para provar para o Estado que a gente está aí com qualidade, né, mostrando vários artistas de periferia. Outro olhar, né, sobre o tema, claro. Porque a gente vê que, na verdade, infelizmente, ainda existe isso. Quando a grande mídia vai entrar na periferia, é com um olhar estereotipado. Né? E a gente não quer trabalhar com um olhar estereotipado. Eu quero contar a sua história com autenticidade e respeitar toda a sua luta e sua dificuldade. Ninguém melhor que nós das grandes periferias para sermos protagonistas da nossa própria história. Através do cinema, da literatura, do teatro, eu acho isso muito válido. Né? E eu acho que esse ano é um ano de bastante reflexão para mim. Eu entrei em algumas coisas grandes. Bastante. Eu faço uma reflexão política enorme dessa trajetória. É sério. Eu não gosto de dar nomes, mas assim, eu no passado recente, vamos se dizer aí nos meus últimos 5 anos, na cidade de Tiradentes, muito sofrimento. Eu fui massacrado por pessoas politizadas, como diz nosso amigo Mano Brown, né? Não vou dar nome nas pessoas, mas assim, hoje estão fora do poder, né? Porque assim, a gente que é a comunidade, a gente permanece. O cara que é político, ele está por um período. Só entra lá a cena e vai embora, né? Pois é, e a gente tem eu costumo falar para minha mulher, né? Que ela fala assim, poxa amor, o cara te parou, quem é aquele cara? Eu sou uma pessoa assim, que eu sou conhecido por muita gente. Grandes e pequenas, sabe? E eu fico meio triste no ponto de vista assim, eu gostaria de dar continuidade, eu gostaria de continuar, eu estou fazendo isso, eu amo essa área, sabe? Só que o Estado tinha que pensar, a gente tem céu sucateado hoje, a gente tem centros culturais sucateados sem nenhum tipo de oficina,
Em Cidade Tiradentes tem vários pontos. No 65, eu vou falar um lugar que eu até falei pro Daniel que eu quero fazer quero gravar lá, seria o Centro da Juventude, está todo quebrado. Sim, sim. Eu acho um absurdo uma coisa dessa. Uma conquista nossa, né, Cláudia? Sim, uma conquista nossa. Eu quero sair um pouco do regional Cidade Tiradentes e falar que o Tupac ganha uma cena mundial, foi premiado, como a gente já falou, no Festival de Cinema do Canadá. A gente fala tanto do regional porque é uma realidade nossa lá, mas o Tupac é aí do mundo, ele tá no YouTube, tem a página dele. Qual que é a página? Tá Tupac? Como que é? É Jack Tupac. Jack Tupac. E, bom, gente, acho que vocês devem, quem não conhece ainda o trabalho do Tupac, vai lá, dá um Google lá, vão lá e entenda o que é de fato a periferia, para um morador da periferia, para um cineasta da periferia. E aí eu queria mesmo que, não gosto de perder oportunidades, eu acho que você tem que fazer esse chamado aí. Chama a galera para conhecer o teu trabalho. Para quem gosta de polêmica, entra na página Jack Tupac, vocês vão ver uma infinidade de filmes. Tem filmes polêmicos, tem filmes menos polêmicos. Então, assim, e é muito interessante esse filme, que todo filme gera muito debate. Um debate muito rico. Que é muito importante. E o forte dos meus filmes é esse, o debate. A gente, até agora, também estava conversando do filme Cinema de Poesia, sabe? Defina-se a isso. É um filme de 4 minutos, completamente poético. O cara que vai assistir fala, pô, eu não entendi nada. Assiste 10 vezes, vocês vão entender esse filme. Porque é a forma que a gente fala de negro, como vivia e como vivemos, da senzala à periferia. E é super atual o filme. Isso. Atualiza. E para finalizar, já que eu sou muito positiva, hein, gente? Eu chego até a ser piegas, mas eu acredito no olhar positivo diante da vida, nas entrelinhas da cena. Tive uma ideia. Que tal se nós fechássemos o programa com uma poesia, um desabafo, um engasgo? Que tal? O que você acha? Bora, muito então, louco. Tua vez, vai lá. Bom, eu tenho uma frase de um grande intelectual pensador negro, Martin Luther King. Eu tenho um sonho. Putz, que bonito. Eu também tenho vários sonhos. Eu sou constituída de vários sonhos. Nós somos, né, Tupac? Eu acho que é por isso que a gente insiste tanto, né? Agora posso? Deve. Viu o que aconteceu com ela? Não seguraram o freio quando ela era nova. Agora não adianta mais. Nem nós, nem o sistema. Perdeu-se no abismo poético. Moleque! Obrigada, gente.